Oi, gente, eu sou a Duda. E eu sou a Clara, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast nessa temporada, tá bom? Na volta. E o nosso tema de hoje é... Vale a pena ter esperança? Será que vale? Continua aqui, solta a vinheta, editora, porque a nossa editora tá uma hoje. Solta a vinheta. E aí, Duda, vale a pena ter esperança? Difícil, né? Acho que às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que vale. Depende do dia. Depende do meu estado de espírito no dia. Depende. Mas eu acho que, no geral, eu ainda quero acreditar que vale ter esperança. É. Então, mas aí a gente tem que entender aí um pouquinho o que é ter esperança, porque se é um sentimento, se é algo que a gente tem que ter como um princípio, assim... Sim. Pra mim, esperança é acreditar que coisas boas ainda vão acontecer ou esperar que algo aconteça. Sim. Às vezes, assim, eu espero que todo mundo esteja esperando algo bom. Sim. Eu não creio que ninguém tenha esperança que algo ruim vai acontecer. Ou tem, mas não se agrada disso, né? Eu espero que não se agrada de ter esperanças negativas. Esperanças assim. negativas sobre alguma coisa. Eu espero que não. Não, e a esperança eu acho que é algo que todo ser humano tem. Acho que não tem um ser humano que não tem esperança em alguma coisa. Seja pra uma coisa grande, seja uma coisa pequena, seja, sei lá, pro mundo melhorar, ou pra você passar numa prova que você quer passar. Muito, você tem esperança de passar naquilo. É. É claro que a esperança, eu acho que ela se baseia em atitudes também. Por exemplo, eu vou explicar esse meu modo de pensar. É assim, você tem esperança que algo vai acontecer, mas você não vai ficar quieto esperando que algo aconteça do nada. Sim, você vai fazer Você por vai onde. por onde, porque às vezes muitas pessoas, tipo, reclamam, mas na verdade elas não estão... Sei lá, se você reclama que a humanidade tá muito ruim, será que você faz coisas no seu dia a dia que pode ajudar a humanidade a melhorar? Verdade. A melhorar, e aí, tipo, Que será que você também não tá sendo uma pessoa ruim? Você não tá notando isso? Porque às vezes a gente só reclama, né? A gente só vai reclama da vida, que não vale a pena e tudo mais, só que na verdade a gente não tá nem fazendo a nossa parte, né? E a nossa parte é o que conta. Às vezes as pessoas pensam, só um lixinho que eu vou jogar aqui na rua. Cara, se todo mundo pensar assim, aquele lixinho ele vai se acumulando, e quando você vê, já era. E da mesma maneira ao contrário, tipo, todo mundo pensar que, sei lá, nesse exemplo do lixo, e ninguém, tipo, nunca jogar lixo no chão, a gente vai ter a rua mais limpa da face da terra, né? Sim, exatamente. Verdade. Eu acho que a nossa esperança, ela sempre tem que estar... A gente tem que sempre esperar, mas esperar pensando que nossas atitudes de hoje vão ajudar para que aquele processo aconteça. Sim. Que é uma coisa que a gente quer aconteça. E também não se cobrar tanto, a gente já falou sobre cobrança aqui no podcast, mas não se cobrar de uma forma exagerada, porque, gente, a gente tem sempre esperança que algo bom vai... Por exemplo, nós cristãos temos esperança que Jesus voltará. E a gente é feliz todos os dias por causa disso, que a esperança que Jesus vai voltar. E é isso que nos deixa Deixa a gente animado. Isso, deixa a gente animado, que a gente consegue fazer as nossas coisas, é essa esperança. Então, essa esperança nos dá ânimo. Então, quando a esperança está te cobrando demais, ou aquela coisa que você quer que chegue muito rápido, tá te fazendo mal, você tem que parar para pensar se tá valendo, de que forma você tá esperando, se isso tá valendo a pena pra você. Sim, se é válido, né? Se é legítimo você tá esperando naquilo, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que também se ver como agente da esperança. Sim, a gente mesmo, porque assim, foi exatamente o que você falou. Quando a gente espera por alguma coisa, a gente tem que estar fazendo algo para aquilo ali acontecer. E aquilo te dando motivação. Motivação, mas é importante também que a gente tenha em mente que é o equilíbrio. Sim, porque assim, da mesma maneira que você pode agir para que alguma coisa aconteça, você tem que entender que tem muitas variáveis em alguma coisa, sabe? Em alguma atitude, em alguma ação. E a gente não consegue controlar tudo. Sim. Então, por exemplo, a gente pode ter esperança de que o mundo vai melhorar e aí a gente vai fazer a nossa parte como agente ali, de não jogar lixo na rua, de ser simpático com alguém, mas a gente sabe que nós não somos os únicos, que existem outras pessoas, existem outros fatores. Precisam também. E que, exatamente, depende delas também. Mas a gente tem que entender que se a gente vai fazendo a nossa parte, já é algo... Já é suficiente. Exatamente, é gigante. E tem uma coisa que você até me fez parar pra pensar agora na sua fala,
que a gente tá falando desse tema aqui no último episódio do nosso podcast nessa temporada. Que foi uma temporada que a gente traz primeira, né? Nossa primeira temporada, mas foi uma temporada que a gente tratou de assuntos que a nossa sociedade traz pra gente e que a gente tem reações a isso. Sim. Por exemplo, a gente falou do imediatismo, a gente já falou aqui das cobranças, da comparação com as redes sociais. Isso tudo a sociedade traz e a gente toma pra si. E isso desencadeia várias ações na nossa vida. Sim. E a esperança nas pessoas, a esperança que algo bom aconteça, também é uma coisa que a sociedade vem, ela joga um caso pra gente, ou alguma coisa ruim, como o caso do Lázaro mesmo, que, pra quem não sabe, era um serial killer que faleceu recentemente. Foi morto, né? Foi morto recentemente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como se... É porque somos internacionais, entendeu? A verdade é essa. Exatamente. Beijo, França. Estados Unidos também. Inclusive, você que assiste dos Estados Unidos... Deixa um comentário, por favor, porque a gente não sabe quem é você. A gente tá muito curiosa. É isso. Voltando ao assunto, o Lázaro, ele fez coisas muito ruins. E aí pega a sociedade, toda hora vem mostrando as coisas ruins que ele fez. E eu já escutei várias pessoas, tá? Comentando o caso dele, falando assim, a humanidade não tem jeito. Sim, nessas horas todo mundo fala, né? Exatamente. Cara, e vou te falar, até eu penso. Sabe? É muito bizarro. E são palavras muito fortes. Muito, tipo, como se fosse algo realmente assim, determinante, sabe? Que não tem mais... Babou aí, né? Não tem mais jeito real. E assim, isso do Lázaro e de diversos outros casos é uma coisa que a gente vê. Não tem como a gente se isentar disso. A gente vai ver eventualmente. Acho que eu não conheço uma pessoa que não conheça o caso do Lázaro. Pode não saber a fundo, mas soube. Porque tava falando na internet, na televisão... Provavelmente lá fora tava falando também. Foi um caso conhecido. E, cara, não tem como. A gente vai todos os dias da nossa vida ver alguma situação ruim, desagradável. E se a gente deixar, isso vai sim sugar a nossa... A gente também não tá falando que ele não fez nada, não. Tá, galera? Não estamos falando isso. Estamos falando que ele fez coisas muito ruins, que ele devia ter pagado na justiça com isso. Mas que vão existir pessoas, assim como ele, todos os dias... Às vezes, esse foi um caso que se tornou famoso. Mas a gente não sabe que o seu vizinho tá sofrendo. Aqui no Rio de Janeiro, o que mais tem são Lázaros, né? Exatamente. Convenhamos. A gente não sabe o que o vizinho tá sofrendo, a gente não sabe o que uma mulher passa dentro de casa com o marido, que às vezes é abusivo. Então, esse caso se tornou famoso, mas a gente, como cidadão, a gente tem que parar pra pensar que se a gente fizer a nossa parte de olhar pro outro, entender as dores do outro e tentar ajudar sempre, é uma forma de você já estar melhorando a sociedade que você falou que estava perdida. E construindo um ambiente de esperança, porque, cara, eu acho assim, que realmente a gente não pode romantizar e falar, ai não, o mundo é lindo, o mundo é perfeito, depende da gente. Porque não é, né? Não é. As pessoas, tem pessoas não ruins. Não é pra ser. Não é pra ser, exatamente, né? Não vamos entrar nesse caso aqui. Mas o mundo não é pra ser um conto de fadas. A gente sabe disso. Eu acredito nisso, claro, acredito nisso, exatamente. Só que nós estamos aqui pra realmente tentar mudar um pouco ou amenizar, suavizar essa situação que acontece, sabe? Que é ruim. Não tem jeito, a gente sempre vai ver alguma coisa desagradável que a gente não vai gostar. E se a gente deixar, isso vai tirar nossa esperança totalmente mesmo. E as pessoas se desanimam com isso. Se desanimam, não tem o que a gente fazer, sabe? As pessoas se tornam mais grossas, menos educadas, porque elas ficam... como eu vou saber se aquele cara não é também uma pessoa ruim? E tá tudo perdido mesmo, então já tá tudo perdido. Então eu vou seguir nessa também. Só que, infelizmente, é por esses pensamentos que cada vez mais tá criando uma rede de pessoas grosseiras, ruins. E de ódio também. Quando a gente vê na internet todos os dias pessoas fazendo coisas de ódio. O caso da Luísa Sonza. Sonza. Gente, eu confundo. Sonza? Acho que é Sonza. Isso. Gente, o ódio que foi contra ela quando o bebê do Whindersson faleceu foi algo absurdo. Tipo, contra ela, contra a mãe do menininho também, contra o próprio Whindersson. Gente, é um negócio absurdo que você fica assim, tá, essa é a sociedade que eu tô vivendo. E outra coisa, essa coisa do filho, eu acho que tira a esperança da gente também ser mãe. Porque a gente pensa, como é que eu vou colocar o meu filho num mundo tão ruim? Num mundo tão ruim. Se eu amo aquela pessoa, como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou te falar, eu escuto muito isso de muitas pessoas da nossa idade, um pouco mais velhas, das meninas mais novas, que assim, eu não vou querer ter filho pra esse mundo cruel, esse mundo... E, cara, realmente... Mas, olha, eu tenho uma coisa... Cabe de você educar seu filho pra ele ser bom, né? E eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sei que a sociedade, ela corrompe um pouco, sabe? Se a gente se deixar levar...
a gente é corrompido pelas coisas ruins que a gente vê. Ou pra se tornar uma pessoa ruim também, fazer coisas ruins, ou se tornar uma pessoa desesperançada da vida. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que é assim, nessa questão de filho, né? Eu me considero uma pessoa não boa, mas eu me considero uma pessoa ok, uma pessoa agradável e tal. Eu tento fazer o bem. Tudo é agradável. Eu tento fazer o bem. E assim, eu vou fazer de tudo pra quando eu tiver um filho, eu criar o meu filho da melhor maneira possível. Sim. Sabe? Que ele seja uma pessoa respeitosa, uma pessoa que escuta todo mundo, que... Enfim. E eu acredito que quando nós temos filhos, quando as pessoas têm filhos e educam essas crianças da melhor maneira possível, é um porcentinho mais de esperança no mundo. Exatamente. É uma pessoa mais querendo fazer o bem. E a mulher do pombo, eu acho. Exatamente, sabe? Ela assim, mesma. Ela mesma, Pra fazer com que o mundo seja melhor, sabe? Porque tem uma pessoa mais querendo fazer o bem, sabe? Exatamente. E é uma pessoa mais querendo multiplicar aquilo que você já tem pra si que é bom. Exatamente. E lembrando que sempre tem a base do respeito, a base do amor, a base da empatia, que a gente já falou aqui em outros lugares, quando a gente olha o outro, a gente se percebe também, entender o outro pra não criação dos preconceitos. Sim. Você criar seu filho da maneira que ele respeita. Eu tô falando filho ou filha, tá? Mas é que eu vejo muito mais, tipo assim, eu criar um homem que seja respeitoso com as mulheres. Eu sempre penso nessa coisa de, tipo, criar uma geração que seja diferente da nossa. A nossa já é bem diferente, graças a Deus. Mas ainda assim tem algumas coisas muito enraizadas que eu, tipo, queria ter filha menina. Mas que se eu tiver um menino, eu acho que eu pensaria dessa forma. Cara, é uma chance pra eu fazer pra mudar um pouco essa sociedade masculina. Machista, né? Pra fazer diferente, exatamente. Pra fazer diferente. E assim, eu acho que, só pra assim, fechar esse tópico, não tem jeito. Eu trabalho numa vara relacionada à infância e juventude, e eu vejo muitos casos, assim, super tristes, sabe? De menores fazendo coisas horríveis, e me faz pensar assim, falar, meu Deus, será que vale a pena? Será que tá perdido? Porque são coisas tão ruins. E tanto do que eles fazem, quanto o que eles sofrem. O que fazem com eles e o que levou... Não é passando a mão na cabeça. Triste, né? Mas exatamente, o que levou eles a fazer aquilo. Às vezes uma criança de 10 anos, ela comete uma atrocidade. Exatamente. Mas, gente, uma criança de 10 anos, você tem que parar pra pensar o que aconteceu na vida daquela criança. Não estou defendendo. Não, mas é triste. Então, mas tudo faz a gente pensar assim, cara, será que vale a pena? Será que... Mas, assim, eu ainda acho que vale, sabe? Eu ainda acho que é tudo uma questão da gente focar no que vale a pena, olhar pro que é bom, sabe? Focar em entender quais são nossas atitudes perante alguma coisa. Por exemplo, se vale a pena mesmo, se a nossa justiça está sendo correta na hora de aplicar até as coisas, como você falou, se trabalha na vara. Se aquela justiça está sendo boa para aquela pessoa, se só tá, tipo, prendendo por prender... E depois vai soltar de novo, vai sair pior do que já tava. Muitos julgam isso, né? As pessoas que defendem matar a pessoa, que defendem a pena de morte, falam, vou voltar do mesmo jeito. Mas por que volta do mesmo jeito? A culpa não é deles, Tem pessoas que sim, mas na maioria das vezes é o sistema que tá todo errado mesmo. Tá todo corrompido, será que não é legal? Então vamos entender as raízes do nosso problema e não querer botar medidas paliativas. Sim, só achar que, não tem jeito, e é isso mesmo, sabe? Quando um médico, ele acha um problema em você, ele acha alguma coisa, ele não vai falar pra você, olha, você vai tomar esse remédio. Não, vamos investigar. Sim. Ele vai até te dar um paliativo pra você não sentir dor, pra você ficar um pouquinho melhor. Mas ele vai investigar a fundo pra descobrir qual é a raiz daquele problema e tentar mudar. Por exemplo, se a sua alimentação tá ruim, vamos mudar pra isso, pra ver se melhora. Até, por exemplo, quando você toma remédios de ansiedade e tal, o médico faz vários testes pra ver o que é bom pra você, o que não é. Pra você tomar o remédio correto. Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua história. Então, os produtores estão dançando ali atrás. Falando de um assunto sério. E ela dançando TikTok. Então, a gente tem que entender a raiz do problema dela, que é o TikTok. E assim, eu acho que, assim, terminando um pouco sobre esse assunto, eu acho que é tudo uma questão também. É lógico que a gente vê muitas experiências ruins, muitas coisas ruins acontecendo. A gente viu o caso do Lázaro, a gente vê, enfim, coisas outras coisas, feminicídios, tudo. A verdade é que o que a gente mais tem... o que mais tem é coisa pra gente se chatear e perder a esperança na humanidade mesmo. É o que mais tem. Dentro do quarto. Dá vontade de ficar numa bolha, tipo, pra gente não ser atingido
mal que tá rodando, pela falta de esperança. Porque realmente, acho que se a gente for parar pra ver, analisar friamente, não faz muito sentido mesmo ter esperança. Não porque faz, parece que cada... Eu sei que hoje em dia, com 22 anos, acontecem coisas muito piores do que acontecia quando eu tinha 12. Que a verdade seja dita. Mas eu acho que nem tudo... Acho não, tenho certeza que nem tudo está perdido. Que é toda uma questão de equilíbrio. Porque, gente, se vocês pararem pra analisar, com certeza acontecem coisas boas. Ah, sim, todos os dias. Sempre. Pode ser a coisa mais simples, mais boba, às vezes mais gentileza, boba, gente. que você acha que é normal, mas que é uma coisa boa. Sei lá, por exemplo, se você pega... Um bom dia. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Se você pega um ônibus todos os dias pra trabalhar, pra estudar, enfim, e o motorista te dá bom dia, cara, eu acho que melhor isso... coisa. Quando ele responde o seu bom dia, então, Gente, isso já é ótimo, porque tem gente que não responde nem o seu bom dia, que não é nem educado. Tem Então, uns que são tão simpáticos. exatamente. Então, cara, juro, quando isso acontece comigo, eu ganho meu dia. Parece assim, dá um gás pra começar, sabe? Dá um gás, você fica animado pra ir pro trabalho, você fica animado pra ir pra faculdade. Exatamente. E eu acho que aí que é o pulo do gato. Você tá batendo bem do lado. É verdade, gente, desculpa. Eu acho que é o pulo do gato. Eu acho que é a questão da gente colocar um peso maior nas coisas boas que acontecem, mesmo elas parecendo menores. Eu sei que quando a gente vê um assassinato, quando a gente vê casos assim, é muito triste. Eu não tô falando que a gente tem que Parece que vai ignorar. pro buraco. Não acho que a gente tem que ignorar. Eu acho que a gente tem que, sei lá, tentar fazer por onde... Eu acho que quando a gente vê casos assim, a gente deve prezar para que a justiça seja feita. Justiça de uma forma pela lei, tá, gente? Não tô falando nada sem lei. Justiça pelas próprias mãos. Não tô falando disso, tô falando pela lei. E valorizar, como a Duda disse, as coisas boas que acontecem no seu dia. Às vezes, alguém que apoiou o seu projeto, inclusive nos apoie, ou alguém que te deu o bom dia, que trouxe um chocolate pra você. Às vezes são as coisas pequenininhas que fazem o seu dia ficar mais feliz, Sim. mais alegre. E te dá uma esperança de que, tipo, nem todo mundo vai fazer uma coisa ruim com Exatamente. Cara, eu acho que a gente tem que aprender a colocar mais peso nisso. Colocar mais peso nessas pequenas atitudes que as pessoas fazem por nós e também que a gente faz pelas pessoas, sabe? Sim. Porque, por exemplo, às vezes a gente é gentil com alguém, sei lá, a gente dá o lugar pra alguém numa fila, ou sentado num transporte a gente dá o lugar pra aquela pessoa. Cara, às vezes você pode achar que isso não é nada, mas pra aquela pessoa Foi tudo. isso vai ser tudo. Porque às vezes ela tá vendo muita coisa ruim na televisão, na internet, ou tá teve um dia ruim no trabalho, ou não tá bem. E, cara, você ter feito aquilo vai encher o coração dela de esperança, sabe? Então eu acho que a gente tem que aprender realmente a focar mais nisso, a valorizar mais isso. Sabe? Eu acho que é aí que a esperança ela volta a vida no nosso coração. Eu acho que uma coisa que tirou um pouco da nossa esperança, principalmente a gente jovem, porque a gente sempre foi muito ativo, a gente sempre é muito ativo, sempre tem coisas pra fazer o tempo inteiro e tal. Eu acho que foi a vinda da Covid e tudo perdendo o controle. Nossa, e a gente ter que ter esperança sem ter mesmo uma vacina, porque hoje em dia temos pelo menos a vacina para ter esperança. Graças a Deus. Mas inclusive tomem a vacina. Vou falar isso agora, gente. Vacina sim, tá? Vacina sim, exatamente. Mas a esperança em não ter nada, a esperança de que tudo ia ficar bem... Parece até meio loucura, né? Acho que se alguém vê de fora, vai falar assim, gente, eles são loucos. Por que eles estão tendo a esperança de vai tudo melhor? Tem um monte de gente morrendo, eles não têm vacina, doença louca que ninguém conhece. Exatamente. E aí muitas pessoas ficaram muito tristes nesse tempo. Sim. Às vezes até paranoicas. Incompreensível, né? Incompreensível, tá assim. E aí, pequenas atitudes no seu dia davam esperança. Sei lá, um amigo que você não falava há um tempo e vir chamar você no WhatsApp, porque agora ele tem tempo pra vir falar com você. Isso é legal. Isso te traz esperança, saber, poxa, pelo menos a pessoa ainda lembra de mim. Exatamente. Isso é maneiro. Eu acho que com essa questão do Covid, pra mim foi muito ruim no início. Porque eu sou uma pessoa muito controladora. Exatamente, eu sou uma pessoa extremamente controladora e com o Covid a gente não tinha mais controle de nada. Coisas básicas que a gente fazia, tipo acordar e ir pra faculdade, nem isso a gente podia fazer mais, a gente foi proibido de fazer isso. De ir pra igreja, que a gente gostava, a gente não podia fazer nada. A gente tava com a nossa liberdade cerceada. E também a perda do meu sogro, que era a nossa amiga, assim, né? Obviamente da família, também. Outras perdas de várias pessoas. Lógico que, assim, é super compreensível as pessoas estarem tristes, desesperadas, até porque, assim,
Acho que a maioria das pessoas que estão vivendo hoje nunca passaram por uma pandemia, cara. Não, é. Entendeu? Até os mais velhos, assim, primeira vez, Acho novidade. que o máximo que a gente passou foi a gripe suína. E não foi ainda chegou nem perto. um terço disso. Nem perto. Então, assim, faz sentido, mas eu acho que, não tirando o peso da pandemia, eu não queria que ela tivesse acontecido se eu pudesse escolher. Eu acho que ninguém escolheria pela Covid, mas é inegável que coisas boas aconteceram, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu nunca tive minha vida inteira, eu tive com a pandemia, foi ter minha mãe e meu padrasto em casa comigo. Desde pequenininha eles trabalham, desde que eu sou pequenininha, né? Eles trabalham o tempo todo, e eu tinha eles às vezes no final de semana, e cara, do nada eles estavam em casa comigo, e assim, foi por um motivo ruim. Foi por um motivo ruim. Eu perdi pessoas por conta disso? Perdemos. Mas, cara, eu decidi, em algum momento, focar que uma coisa boa estava acontecendo com aquilo. Exatamente. E aquilo me deu esperança, sabe? Eu pensei assim, graças a Deus, eu tenho a minha família, pelo menos. Eu posso estar com eles, sabe? Né? Eu acho que é tudo uma questão realmente de foco, da gente ajustar nosso foco. Ajustar o que a gente quer realmente se importar. Repetindo, não ignorar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que fazer a nossa parte. A realidade. Exatamente. A gente não pode tá ali com o olho fechado. Exatamente, mas a gente... Porque tem muitas pessoas que fazem isso e contribuíram pra contaminação, né? Exatamente, mas tem coisas que, de fato, fogem da nossa alçada, não fogem do nosso controle. Então não é nem porque a gente ficar focando naquilo de uma maneira muito absurda. A gente tem que fazer a nossa parte e seguir, focar no bom pra gente ter realmente esperança. Para ter esperança, então, a gente precisa sempre olhar o lado positivo de uma coisa que parece que tá, assim, acabando com a gente. Você tá num momento muito ruim, mas sempre olha pelo lado positivo. Tenta olhar pelo lado positivo. Não tem lado positivo. Gente, sempre vai ter algum lado positivo ali. Ou você ainda não tá vendo porque ainda não aconteceu. Mas, às vezes, uma coisa desencadeia várias reações que alguma delas vai ser boa para você. Inclusive, você me ensina muito isso. Eu lembro que no primeiro episódio eu falei que você tem essa facilidade de olhar o lado positivo. De sempre olhar o lado positivo das coisas. E realmente, cara, sempre tem um lado positivo. E, cara, por exemplo, você pode achar que na sua vida não tá acontecendo nada, naquele momento não aconteceu nada de positivo. Então, sabe o que eu acho legal? A gente fazer o exercício de olhar pra vida do outro, não numa de inveja, mas de ver as coisas boas que estão acontecendo na vida do outro e ficar feliz por ele, sabe? Porque eu acho que isso... melhora o nosso senso de humanidade, de sociedade, e a gente consegue ser feliz. Se alegrar pela alegria do outro. Exatamente, sabe? Eu acho que é legal. Por exemplo, eu queria muito estar me formando e tal, e eu fico chateada por não estar me formando ainda. Mas eu olho pra Clara, que tá, tipo, fazendo TCC já, e eu fico realmente muito feliz. E eu fico assim, cara, que legal, é possível, então, conseguir fazer isso, é possível se formar. A pessoa não surta, ou surta, mas dá certo. Mas volta pro lugar. Mas no final dá certo. Então, assim, eu acho legal que dá pra gente treinar nossa esperança dessa maneira. Se na sua vida você julga que no momento não tá acontecendo nada que vai te dar esperança, olha pra vida do outro, não com inveja, não querendo, pelo amor de Deus, gente, não querendo tomar aquilo da pessoa, querer ter a vida daquela pessoa. Mas que é possível também. Então, gente, é possível ter esperança, sabe? É olhar o bom, olhar o lado bom das coisas e o lado bom da vida, igual aquele filme. É igual o filme. E, cara... Onde tudo tá uma bosta no filme, mas eles conseguem... olhar o lado bom. E, cara, o lado bom. É isso que faz a gente ter esperança. Porque, assim, a gente não vai ser leviana, a gente não vai falar que a gente tá aqui no País das Maravilhas. Pois é, porque não falar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, realmente tem muitas coisas acontecendo. E tudo bem, não tá tudo bem. Exatamente. E, assim, eu acredito que... Sabe o que a gente tem que fazer? Aceita que dói menos. É se acostumar que o problema vai vir, que as dificuldades vão chegar em algum momento e que a gente vai ter que... Porque a gente tá num mundo assim. Exato, e que a gente vai ter que lidar com isso. No momento que a gente nasce, até o momento que a gente morre. E pra gente viver de maneira... Equilibrada, né? Equilíbrio tudo. Viver de maneira boa, minimamente saudável, a gente tem que olhar pro lado bom das coisas e ter esperança naquilo ali. Nisso. Se agarrar naquilo ali pra você não ficar triste, pra você não ficar desolado ou desesperado. Exatamente. E a Duda até tem um exemplo. Eu tenho um exemplo, gente, muito legal. Inclusive, eu vou pedir pro meu vizinho, que é sobre ele que eu vou falar, escutar nosso podcast. Inclusive, acho que o nome dele é Carlos Marcelo. Eu acho que é esse o nome dele, enfim. O que aconteceu, gente? Marcelo. Pois é. Na quinta-feira, eu tava em casa e, inclusive, na semana passada, né? E, mentira, foi essa semana.
Que dia é hoje? Então não foi quarta. quarta. Foi segunda-feira, perdão. Segunda-feira, eu tava tendo um dia bem assim... Sabe aquele dia meio... Coisa, eu tava cansada, enfim. E eu tava em casa junto com meu tio. E eu tava tomando banho e ele tava lá e tal. Ele tocaram a campainha, ele atendeu a porta. Era um vizinho meu, um novo vizinho, que ele comprou a cobertura que é em cima do meu apartamento. E ele simplesmente levou um presente pra gente, né, lá pra quem mora lá em casa, com um bilhetinho. Era uma caixa de bombom super bonitinha, minha caixa de bombom favorita, inclusive. E era um bilhetinho, todo bonitinho, sabe? Ele falando, pedindo desculpas, porque ele tinha comprado o apartamento e ele ia fazer obras no apartamento. E ele já tava pedindo desculpa pelo barulho que iria fazer, que eles iam seguir todas as regras e tudo mais, mas que obra barulho, faz barulho. E ele queria pedir desculpa e por isso ele queria dar aquele mimo já, né? Pelo transtorno. Eu achei mega atencioso. Cara, ele nunca me viu, ele não sabe quem era a gente. E ele deu pra, acho que todos os apartamentos do quarto andar, que é onde eu moro, porque é acima. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu nunca vi uma atitude dessa. Gente, maravilhoso. Que isso? O cara não conhece a gente, eu também não sei quem ele é. Meu padrasto até mandou mensagem pra ele, agradecendo e tal, porque meu padrasto ficou super emocionado, assim, com a atitude dele. A cara dele. A cara do meu padrasto, né? Mas é legal. E pensa bem, hoje em dia, a gente não tá acostumado a receber essas gentilezas. Ainda mais, tipo assim, vizinho, porque tem toda essa questão do prédio, que Ser gera chato. sério estresse e tal. Exatamente. E ele já começou mudando esse paradigma que a gente tem. Eu fiquei chocada, eu juro, eu fiquei mó tempão assim, não acredito. Eu fiquei lendo e tal, Deus, o bilhetinho. E, cara, realmente a gente não tá acostumado com isso. A gente não tá acostumado a receber gentileza das pessoas. Aí foca nisso, sabe? Para as coisas. Lembra de alguma coisa que aconteceu com você que foi muito legal. Lembra de alguma pessoa que te faz feliz durante o dia, que se preocupa com você. Então você sabe que você pode contar com ela, que você tem esperança de que a vida de vocês vai melhorar. Ou que vocês estão trabalhando pra conquistar as coisas de vocês. Exatamente. E assim, gente, uma coisa que eu tava até conversando com a Clara antes da gente começar a gravar, é isso, sobre o tema. Se vocês não conseguem ter esperança a longo prazo, sei lá, esperança num futuro daqui 2 anos ou 2 meses, cara, tentem ter esperança no hoje. No dia, sabe? No dia, até porque assim, de fato, a gente não tem controle nenhum, mesmo que a gente quisesse, a gente não tem controle nenhum sobre o minuto seguinte da nossa vida. Então, realmente, às vezes é só desgastante a gente ficar pensando, ai meu Deus, será que a vacina vai fazer total efeito e o Covid vai passar? A gente não sabe. Mas, cara, vamos ter esperança no hoje. Hoje, a vacina tá aqui. Ano passado a gente nem tinha essa perspectiva. E hoje a gente tem a vacina. A gente só tá feliz. Muito, cara. A gente, mês que vem quase a gente vai. Exatamente. Amanhã já é julho, então em agosto a gente já se vacina. Então, assim, graças a Deus, sabe? Vamos ter esperança no hoje. É igual quando a gente, sei lá, planeja um dia ou a semana e aí a gente não sabe se aquilo vai realmente acontecer. A gente tem esperança que aquilo aconteça para que no final da semana você tenha cumprido seus objetivos e tal. Mas você não sabe se aquilo vai acontecer de fato. E se não acontecer também, tudo bem, você pode sempre fazer as coisas em outro momento e focar nas coisas que deram certo. Não foca naquilo que você não fez, foca naquilo que você fez. E que deu certo, que você ficou feliz e tal. E é sempre assim, focar no lado positivo. Eu acho que é a maior lição que a gente tira dessa nossa conversa de hoje. Sim, que vale a pena ter esperança sim, gente. Mesmo que as coisas sejam difíceis, a gente tem que continuar. Exatamente. Entendeu? A gente não pode parar mesmo difícil e tenho esperança. E, cara, tenho esperança, gente. Isso. Vale a pena, entendeu? E espero... fechamos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse papo. Foi mais fluido, mais tranquilo. Foi tranquilão. A gente queria fechar com uma coisa bem positiva, já que a gente falou tantas coisas polêmicas, né? E assim, a gente já queria agradecer, né? Por essa toda temporada incrível com vocês. A gente tá muito feliz com o nosso projeto. Sim, a gente já tá também querendo pensar na segunda temporada. Não vamos parar. Não vamos parar. Então continuem, a gente vai continuar lá no Instagram. Vamos ter esperança que vai ser um sucesso. Em nome de Jesus. E, gente, muito obrigada, tá, pelo apoio. Sim. E é isso. E um beijo.